Estamos. Ok, beleza. Ok, muito obrigado, Flávio, pelo convite. Boa tarde a todas e todos. Sempre uma honra conversar com vocês e com o Flávio sobre essas questões. Não é que ele não saiba do que eu vou falar, mas eu agradeço mesmo a honra desse convite. Então, eu sou Gonçalo Berron, eu sou membro do Transnational Institute, que é uma ONG de longa data lá, baseada em Amsterdã, na Holanda. E eu trabalho aqui em São Paulo também com a Fundação Friedrich Ebert. E faz 6 anos já quase, a gente decidiu lançar uma campanha, que é a campanha global para desmantelar o poder das corporações e colocar fim à impunidade. Depois acrescentamos e pela soberania dos povos, que é uma campanha que nasceu de uma experiência que a gente teve de tribunais populares dos povos a corporações ou empresas europeias trabalhando aqui na América Latina. Então, nós fizemos uma série de 3 tribunais populares para identificar violações ou crimes dessas empresas, sobretudo no território latino-americano, no contexto, um processo de cúpulas entre as duas regiões, e a partir disso nós identificamos várias características do fenômeno da consolidação e o poder das empresas, das corporações, através das violações e dos crimes que elas cometiam. Nós entendemos que esse era que tratava-se de uma coisa sistêmica, que fazia parte desse momento do capitalismo global e da globalização neoliberal, que através de vários mecanismos, as empresas tinham garantido uma crescente impunidade, um crescente crescimento dos direitos das empresas em detrimento dos direitos das pessoas, dos direitos humanos, se você quiser considerar desse jeito. E que isso aí conformava o que nós chamamos de arquitetura da impunidade, pela qual as empresas tinham arcabouços jurídicos, seja acordos de livre comércio, acordos de investimento, ou simplesmente leis domésticas que não só ampliavam os mercados possíveis para elas operarem, mas também otorgavam o que eles chamam sempre de segurança jurídica, que não é outra coisa que regras mais laxas, mais leves, mais flexíveis para eles operarem, mas ao mesmo tempo para proteger os direitos dos chamados investidores, Nós, e isso aí produziu uma série de violações muito terríveis que foram detectadas via esse tribunal, Esse tribunal colhia exemplos de muitos países da região e era fácil de enxergar então qual era o problema, Depois desse período, de 3 tribunais, fizemos o primeiro em Viena, na Áustria, o segundo em Lima, no Peru, e o terceiro em Madrid. Percebemos que o fenômeno, obviamente, não era só uma coisa da América Latina e Europa, sino que era global, que era sistêmico e que por isso precisava de algum tipo de abordagem mais abrangente, mais focado e tal. Esse processo se deu também em paralelo com um outro processo na ONU de consultas para identificar possíveis medidas, decisões políticas em matéria de direitos humanos de empresas, um processo que é conhecido como um processo que acabou, vamos dizer, quando concluiu em 2011 com, em inglês é The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ou seja, os princípios norteadores da ONU sobre empresas e direitos humanos.
Só que esses princípios, vamos ver nós, eram princípios não vinculantes, ou seja, não obrigatórios, nem para os países, nem para as empresas, nem para os estados, né? E nesse contexto, e no contexto de amadurecimento da necessidade de uma campanha, nós lançamos em 2012, aqui na Rio Mais 20, essa campanha que desde então a gente vem desenvolvendo. Então, por um lado era a preocupação sobre essas violações e por outro lado a preocupação ao redor do arcabouço jurídico da ONU ou internacional que não dava conta desse problema. Então, quando a gente lançou a campanha era para desmantelar o poder corporativo, ou seja, para colocar freios, barreiras, obstáculos a essa evolução do poder corporativo e, por fim, a impunidade. Ou seja, por fim, a impunidade queria dizer nem mais nem menos que avançar, a gente enxergava desse jeito, para um arcabouço internacional de regras obrigatórias e não. Estou acomodando a luz para não voluntárias, que era como as coisas estavam até então. Aí a gente lançou esse processo da campanha, né? Em paralelo, como eu falei, ao processo de adoção dos princípios norteadores do Ruggie. O John Ruggie é o autor, né, desses princípios norteadores. E o processo em geral adquiriu o nome desse professor. O John Ruggie é um professor austríaco, mas que ensina em Harvard e que foi chamado pela ONU para fazer uma consulta longa, começou em 2004, 2005, para identificar como poderia se adequar a essa nova realidade das violações por parte das empresas dos direitos humanos. Então ele fez esse processo. Mas então é uma história longa. A gente como campanha entrou nesse ano, mas é uma história muito longa que de fato começa nos anos 70, né? Nos anos 70, ou seja, é uma história longa na história recente, porque o capitalismo, desde que ele é capitalismo mercantil, com os portugueses viajando pelo mundo, os espanhóis, os ingleses e tal, verificou já naquela época uma expansão das empresas e tal. Mas no pós-guerra, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, com ordem internacional mais ou menos estabilizado via a ONU e tal, e uma ordem estabelecida a partir da supremacia do Estado-nação, mesmo que esteja ordenado em blocos, como surgiu depois da Guerra Fria, a unidade política dessa ordem são os Estados, mas em um crescente momento de expansão ou transnacionalização do capitalismo, né? Então, o que aconteceu é que naquele então eram chamadas das multinacionais, né? As empresas que operavam em mais de um país. Aqui nós temos muitos exemplos disso, nos anos 50, 60. Uhum. E o que começou a se verificar é que esses atores eram atores que tinham vida própria e que atuavam defendendo os interesses deles, ou seja, do lucro e tal, mas tinha atuação política, tinha atuação econômica, ou seja, que não era só econômica, mas atuação política, e que em muitos casos, como tinha uma relação de assimetria ou de maior poder que a dos próprios estados, elas acabavam mandando, né? Então, sobretudo, essa situação ficou muito evidenciada
no golpe ao Salvador Allende, lá no Chile, onde uma empresa americana, a ITT, de tecnologia de comunicações, foi um ator central no golpe. Ele investiu, opinou, mobilizou o governo americano, fez um monte de coisa para supostamente defender os interesses dela, mas com uma atuação política, uma interferência direta na soberania e na democracia do Estado chileno, né? E graças a isso acabou no que acabou lá no golpe, né, em 73. Isso aí chamou muito a atenção da comunidade internacional, da pública internacional, e a ONU encarregou, a partir de então, um estudo. Eu não sei se algum de vocês estudou relações internacionais, mas tem um autor famoso chamado Joseph Nye, que foi encomendado. Ele já tinha escrito algumas coisas sobre outros atores no sistema internacional, e como esses outros atores, aos poucos, iam ganhando uma relevância em relação aos estados, né? Então, essa ordem de pós-guerra organizada a partir dos estados, de algum jeito, era distorcida, vamos dizer, pela atuação desses outros atores. Então, a ONU chama ele e ele elabora um informe no qual fala que efetivamente essa era a situação e que a ONU deveria fazer alguma coisa. Isso foi nos anos 70. A partir dos anos 70 começou então a ter uma série de iniciativas internacionais que foram importantes, só que elas não deram conta do verdadeiro problema. Tem que entender que é uma luta constante, né? Então, eu vi o programa de vocês, as aulas e tal, e percebi que vocês têm acompanhado um pouco a evolução do sistema dos direitos humanos e do capitalismo em geral, então, do direito à alimentação, né? E como isso se configura, né? Então, todos nós sabemos que nessa expansão do capitalismo global há sempre uma disputa entre a expansão dos direitos das pessoas, ou seja, dos direitos humanos, né? É um processo gradual de expansão, né? Que se origina fundamentalmente na luta de determinados atores da sociedade que clamam por direitos. O mais recente, você deve ter conversado já sobre isso, é o direito dos povos camponeses, né? Que é uma convenção que foi adotada no final do ano passado, né? E votada pela Assembleia Geral. E, bom, é desse jeito que os direitos vão expandindo, né? Mas isso nunca foi incorporado num debate de direitos humanos em empresas. Era evidente que havia uma interferência das empresas, mas isso aí era enxergado como um problema de desenvolvimento, né? Então, a primeira reação da ONU nesse sentido foi justamente de criar uma comissão sobre empresas transnacionais no seio do PNUD, né? Que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, era tratado como um tema de desenvolvimento. Mas foi um avanço mesmo, um centro que durou uns 20 anos, mínimo, um pouco mais, e que fez excelentes estudos e recomendações, porém, esses estudos e recomendações nunca vingaram uma política específica. Quando eles quiseram sugerir alguma coisa mais forte, ou toda vez que eles queriam sugerir convenções ou normas mais fortes, ou seja, que obrigassem as empresas de algum jeito a respeitar direitos e tal, eram barrados pelos lobbies das empresas e os estados que serviam aos interesses delas, né? Sobretudo os estados do norte global, dos países desenvolvidos, que cediam essas empresas internacionais, na sua maioria, e que não queriam nenhum tipo de limitações à expansão da operação dessas empresas, né? Então, sempre se deu esse debate entre
os estados desenvolvidos do mundo, que possuem essas empresas, e eles defendendo os interesses dessas empresas e tentando que não existam nenhum tipo de limitação à operação dela, né? Porque isso obviamente significa não só riqueza para esses estados, mas também favores políticos para os governantes que defendem essas empresas. Então, por isso, por um motivo ou outro, até o começo dos anos 90, e vamos ver que depois também, não teve solução ou proposta de soluções mais consistentes, né? Ou adoção de soluções mais consistentes. Porém, pode dizer que no mundo, o mundo crescia para um nível de constrangimento, né, crescente em relação a essas violações das empresas, né? Acontecem vários desastres, sobretudo socioambientais, né? Tem o famoso caso de Bhopal, né? Uma química inglesa, se não me engano, ou americana, radicada em uma cidadezinha da Índia, por questões de negligência e de falta de segurança, produz um acidente, ou acontece um acidente ali, que mata mais de 2.000 pessoas, né? De um jeito, na hora, ou por contaminação ulterior. Então, esses casos foram acontecendo de forma crescente, né? Tem os casos também da Shell na Nigéria, e mais recentemente outros, né? O Rana Plaza, que é o caso do prédio com muitas oficinas de costura, de tecelagem, que desabou, matando todos os trabalhadores, e que eram oficinas que, como nós sabemos, trabalhavam para grandes marcas internacionais, né? E então isso foi crescendo uma consciência de que alguma coisa precisava ser feita nesse sentido, não? Então, por um lado, teve um caminho de construção de novos arcabouços, mas por outro lado, teve uma reação que eu diria por la galeria, ou seja, para um fazer de conta. O principal fazer de conta tem, por um lado, as famosas diretrizes da OCDE, que foram adotadas no começo dos anos 90. Tem o tal de Global Compact, que também é uma série de normas voluntárias, né? E, essas foram como se fossem respostas, as respostas voluntárias que foram feitas para, tipo, maquilhar, vamos dizer, ou dissimular uma preocupação dos estados e das empresas em relação ao que estava acontecendo em matéria de violações aos direitos humanos, né? Isso aí ainda tem algumas dessas estruturas. O Global Compact foi criado pelo Kofi Annan no finalzinho dos anos 90, 2000, e registra a adesão voluntária de muitas empresas. Tem uma natureza semi-pública, porque tem um vínculo com a ONU, mas não é uma instituição da ONU mesmo. E supostamente as empresas se comprometem a respeitar uma série de questões, entre elas questões vinculadas aos direitos humanos, e reportam, todo ano tem a obrigação de reportar. Mas para você ter uma ideia, a empresa que nem a Vale, do Rio Doce, e a Shell, e muitas outras que são violadoras sistemáticas de direitos humanos, fazem parte desse pacto, muitas vezes não reportam, e se reportam, são reportes que não representam a realidade mesmo, né? E isso aí vocês sabem que supostamente a Vale do Rio Doce era campeã em responsabilidade social corporativa, né, que é um outro jeito
de incluir a questão das violações dos direitos humanos por parte de empresas, ao mesmo tempo que das condutas altruístas, vamos dizer, das empresas. Então, sempre teve, né, uma disputa, vamos dizer, entre uma vontade de ter normas obrigatórias para as empresas e uma outra vontade impulsionada pelas empresas e os órgãos e os estados e as partes, vamos dizer, que as defendem, de dissimular com essas medidas de responsabilidade social corporativa ou voluntárias as violações que fazer de conta, né? É como se um exemplo claro disso são as empresas que se falam de verdes para ganhar a simpatia dos consumidores e tal, mas você sabe que na verdade é tudo uma enganação para vender mais, mas que na verdade não tem um compromisso muito forte com o meio ambiente e tal, né? Um caso patético disso são as petroleiras que fazem esse tipo de coisas. E aqui no Brasil, é, as empresas de eucalipto, né, de celulose e tal, né, que tem, vocês sabem que a atividade deles é é, muito ameaçadora, vamos dizer, muito danina para o meio ambiente, porém eles fazem uma série de ações de responsabilidade social que são feitas para dissimular, né, para compensar, pelo menos em termos de imagem, o dano que elas cometem, né? Mas então chegamos na década passada, né, nos anos 2000, no começo dos anos 2000 teve uma tentativa também de avançar para uma coisa que foi chamada das normas sobre empresas e direitos humanos, mas foi outra tentativa bloqueada ou abandonada pelas instituições internacionais de direitos humanos, porque não contaram com o apoio dos países desenvolvidos, né? Vocês sabem, imagino que você tem tratado disso aqui, que em matéria de direitos humanos existem como se fossem dois atores desenvolvidos com posturas diferentes, né? A União Europeia é um ator que atua, né, age em bloco e que tem como se fosse uma consciência maior, supostamente, dos direitos humanos, né? E tem uma política interna de direitos humanos e tal. Então, supostamente age dessa forma na ONU. Os Estados Unidos, pelo contrário, nunca aceitaram que as coisas fiquem por cima da soberania estatal deles. Então, aceitar qualquer pacto ou tratado internacional desse tipo está fora de cogitação e por isso que eles não participam praticamente das instituições. Ou eles participam em geral bloqueando. Mas não tem muito interesse, né? Isso, imagino que você já tenha discutido, porque ao mesmo tempo que eles, até não muito tempo atrás, foram a principal fonte de financiamento do sistema internacional, eles, a não ser em aqueles lugares onde tem um claro controle político, como é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, então, onde tem o poder de veto, eles não aceitam muito facilmente convenções ou tratados internacionais. Em matéria de direitos humanos, eles nunca fizeram. Então, eles também não fazem parte da OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Eles entram e saem, entram e saíram muitas vezes ao longo desse século, ou do século que já tem quase a OIT. Então, isso é uma coisa a ser considerada. Então, as normas fracassam no comecinho da década dos anos 2000. Eu poderia contar os detalhes, mas não precisa.
É, é, e é então que aquela pessoa, aquele professor que desenhou o Global Compact, impulsionado pelo Kofi Annan, como secretário-geral da ONU, aí no finalzinho dos anos 90, que foi o mesmo Rocky, foi chamado pela ONU para fazer parte desse processo de criação de novas, um processo de consulta. Talvez o Flávio até participou desse processo em alguma sessão. Um processo de consulta para ver o que a ONU ou o sistema internacional poderia fazer em matéria de direitos humanos em empresas, né? Então, esse foi um processo relativamente longo, durou uns 6, 7 anos, e foi um processo que para alguns significava um avanço, porque era como tipo reconhecer eh, que as empresas tinham alguma coisa a ver com os direitos humanos, que podia mesmo ter a operação delas, o impacto nos direitos humanos, e que por isso era eh, esse reconhecimento significava um avanço. E muitas outras organizações e de afetados e organizações da sociedade civil em geral e do mundo acadêmico se empolgaram com o processo, porque parecia legitimamente encaminhado para gerar um arcabouço mais importante, vamos dizer, mais substantivo e mais obrigatório em matéria de direitos humanos e atuação das empresas. Porém, ao final desse processo, mais uma vez, as forças do mercado e do poder econômico venceram, e mesmo sendo um arcabouço muito complexo, que é referência em termos da sistematização e da organização com a qual ele foi feito, ou seja, um trabalho profissional mesmo, com os pilares e tal, uma série de terminologia que foi adotada nesse debate, ou foi pelo menos vira como uma referência nesse debate. Os princípios norte-americanos não são outra coisa que princípios norte-americanos, ou seja, uma guia, um manualzinho de o que os estados podem fazer ou deveriam fazer para proteger os direitos humanos da população da operação das empresas. Então, está tudo bem, mas fica muito solto e, de fato, a não ser em termos do debate e tal, não significou mesmo um avanço na, no que poderia ser a prevenção das violações e o acesso à justiça dos afetados. E bom, foi nesse momento, então, nesse contexto que surge a campanha. Não surgiu como reação a isso, mas surgiu nesse contexto. A campanha tem uma tradição mais poderíamos dizer que ela vem da tradição do movimento anti-globalização, né, de oposição ao livre comércio extremo, aos acordos de investimento, aos processos de privatizações, desregulação e tal. Então, tem uma parte mais sistêmica de contestação à globalização neoliberal. Coincide com essa outra tradição do movimento mais vinculado aos direitos humanos e se transforma numa coalição global, né, porque é global, é uma engenharia da sociedade civil no nível global, ou seja, tem membros na América Latina, África, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, muito, em todo no mundo inteiro, né? E começamos a luta pelo direito, por um tratado vinculante, decíamos, para obrigações, um código vinculante, chamavam naquela época, oposto a essa coisa voluntária que os princípios norteadores tinham oferecido, né? E aí, então, era uma luta que a gente achava que não ia vingar no curto prazo, porém, em 2013,
ou seja, um ano depois de começar com a nossa campanha, aconteceu um novo desenvolvimento, uma nova eh, dinâmica, né, promovida pelo Equador, de dizer efetivamente que era preciso ir mais para além dos princípios norteados, que precisava mesmo de ter obrigações no nível internacional sobre empresas transnacionais e direitos humanos, e que então a ONU deveria se debruçar nesse debate. É uma nota que reúne mais de 80 estados e é colocada como um statement, ou seja, como uma declaração assinada por esses estados, e é como se fosse expressa uma vontade, né, desses estados de avançar para o debate, né. Aí então tinha a campanha, e a campanha se junta a outras organizações mais dos direitos humanos, como a Federação Internacional dos Direitos Humanos, ou a ISRNet, ou seja, a rede internacional, rede DESCA, chama, né? Ou seja, direitos humanos, direitos econômicos, sociais, como aqui é DESC, e culturais, que é como se fosse uma outra geração de direitos humanos. Cria um outro espaço que chama a Aliança pelo Tratado, e negociação e mobilização para o Conselho dos Direitos Humanos começar a debater a possibilidade de um tratado, né? Aí então, em junho de 2014, abre um processo de negociação, primeiro contemplar umas fases como chama, de exploratórias, não, entender qual era o escopo, agora em 19, o grupo que é criado a partir dessa resolução é um grupo de trabalho intergovernamental aberto, ou seja, mais institucional. Vocês viram, Flávio, né? Como funciona o sistema internacional dos direitos humanos e tal. Então, esse grupo de trabalho que se reúne uma vez, quais seriam os temas, qual poderia ser o alcance, a natureza, eles diziam também, os mecanismos, e um instrumento jurídico internacional do tipo. E na quarta, começamos a discutir efetivamente um tratado sobre empresas e direitos e com a expectativa de ter um segundo borrador, um rascunho, né? Draft, como se fala em inglês, de tratado. Então, esse é mais ou menos o contexto político. Depois posso dizer quais são as dinâmicas, a correlação de força, e como avança um pouco mais de detalhe, eu posso fazer isso na base das questões que vocês podem colocar. Mas só para dizer uma questão que é importante, que tange ao direito à alimentação, acesso à alimentação.
vocês devem ter entendido, como produto da sua prática profissional e desse curso, que esse direito tem ameaças naturais, vamos dizer, ameaças normais, para ser satisfeitos, para ser gozados da protecção do indivíduo, mas que grande parte das ameaças vem do mercado, né? Ou seja, como o mercado é estruturado. E nós sabemos que hoje no mundo o sistema agroalimentar é dominado, isso aí entendo que o Flávio, porque o Flávio é o especialista, né? É, organizado de forma muito concentrada y concentrado en manos de algumas transnacionais e um processo de crescendo em termos de concentração econômica, né? Então aí você vai ter a cada vez menos empresas que ou produzem ou comercializam e distribuem ou simplesmente vendem ou produzem subsídios para a produção de alimentos, né, como são os agrotóxicos, né, os fertilizantes e tal, ou outras tecnologias. E isso aí está cada dia mais concentrado. E isso aí, claro, produz um poder exagerado, eu diria, na produção, na distribuição, na venda e no consumo de alimentos. Um exemplo disso, uma amostra pequena disso, foi no contexto da crise de 2008, um pouco antes dessa crise, onde nós tivemos uma falsa crise de abastecimento de alimentos. Que vocês devem ter tratado desse tema, era um problema de especulação, puramente especulação, e que se manifestou, sobretudo, a partir da escassez de arroz na Ásia. Mas nós sabemos todos que é um mercado que está altamente concentrado e que então era um falso problema de estoque de alimentos que produziu uma corrida, os alimentos viraram commodities, ou seja, que são produtos que têm cotação no pregão, na bolsa, né? E que por isso mesmo são produtos de especulação e manobras que não necessariamente apontam a atender a necessidade de alimentação reais da população do mundo, né? Bom, e você sabe que, entre outras coisas, isso está na base dos problemas da fome e outros, né? Então, sendo que isso é assim, era evidente que o direito à alimentação, como um dos direitos humanos centrais, é impactado pela operação das empresas transnacionais ou dos grandes poderes econômicos. E, então, esse tratado, entre outras coisas, atingia o direito humano à alimentação como outros, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, atinge o direito à saúde, porque, obviamente, o mercado da saúde está a cada dia também mais concentrado e cada vez mais em mãos privadas. Então, a operação, e vocês sabem disso porque tem visto no nível global como isso acontece, sobretudo através das patentes, dos patentamentos. Por exemplo, um dos nossos parceiros centrais são as organizações vinculadas à saúde. Porque elas entendem que, por exemplo, todo o sistema de patentes e licenças e tal para a produção de medicamentos ou de algumas drogas, pelo fato de estar em mãos privadas, impede que pessoas acessem ao direito aos medicamentos e, por isso, à saúde. Um caso típico disso, seja pelo proibitivo dos preços ou porque simplesmente não estão disponíveis,
Tem sido recentemente o caso da hepatite, né? Tem umas drogas novas para combater a hepatite C, que só aqueles que têm dinheiro podem acessar, ou aqueles que têm políticas públicas, não, para compensar, né? Mas, se você não tem dinheiro, você morre. Ou seja, que o direito à saúde é cerceado pela, pelas patentes que como a indústria farmacêutica age. E vocês sabem que a indústria farmacêutica é inclusive mais poderosa que a indústria do óleo, ou seja, do petróleo, né? Em termos de faturamento e tal, né? Então, nós entendemos que esse tratado, ao se referir a essas questões, é fundamental, uma outra frente de batalha para a defesa de direito à alimentação, direito à saúde, direitos trabalhistas, né? Direitos a um ambiente são, né? É, bom, e obviamente direitos das mulheres e das populações afetadas, que é fundamentalmente ao qual a gente faz referência. Tem uma outra dimensão que vocês devem ter tratado também, imagino eu, que é a dimensão mais política desse debate, né? Como vocês sabem, essas empresas são em geral muito poderosas e têm jeitos de influenciar politicamente o funcionamento das nossas democracias, né? No nível nacional, você sabe, nós temos aqui no Brasil a bancada ruralista, né? Então, a bancada ruralista é fundamentalmente orientada para exportação, mas os interesses deles são tão invasivos que ameaçam a produção de alimentos de outro tipo, de outra qualidade e tal, e aqui no Brasil, né? E isso aí, essa influência política é um dos mecanismos que cerceia, como eu falei, em definitiva, o direito à saúde e uma alimentação saudável, né? Isso aí vocês sabem que o principal obstáculo para as leis que protegeriam a população de alimentos cheios de agrotóxicos, veneno e tal, é barrada sistematicamente pela bancada ruralista, que só quer ter liberdade para envenenar, para produzir mais e para exportar, né? Então, ali é um claro exemplo de como a influência política desse setor e desses atores econômicos interferem no pleno disfrute, vamos dizer, do direito humano eh, à saúde. Isso aí acontece também no nível internacional. Isso aí entendo que vocês já trataram, mas as instituições da governança global que mexem com a alimentação e com a nutrição, né? Um pouco o Flávio pode falar mais disso porque ele é o especialista, também são capturadas e hoje o mundo da governança global vai caminhando para um tipo de governança que inclui como parte fundamental as empresas. E o problema qual é? Que as empresas têm como fim social o lucro e não o bem-estar da população, ou do mundo, do planeta e tal. E esses aí são justamente os obstáculos para atingir medidas que realmente dêem conta dos problemas. E na área da nutrição, do direito ao alimento e tal, também acontece isso, com mecanismos, ou os mecanismos dentro da própria ONU que são capturados por agentes, vamos chamar assim, que respondem aos interesses das grandes empresas da alimentação, ou através, essa é como se fosse uma nova modalidade de criação
de espaços de governança semi-particular, semi-privada no âmbito internacional, né? Então, existem fóruns, existem fundos em diversas áreas da governança global, como a saúde, a educação, a área da produção de alimentos, a internet e tal, em que o público como tal não existe, não? E nós temos, pelo contrário, mecanismos dominados pelos interesses das empresas, né? O último exemplo disso e o que você deve ter discutido também, são os famosos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que inclui entre as suas formas de implementação e aplicação, as das parcerias público-privadas, né? Que são formas de gestão das soluções de política pública que são responsabilidade dos Estados para garantir os direitos, agora estarão condicionadas não só pela obrigação do Estado de gerar direitos, de proteger e de promover os direitos, mas também em diálogo com o interesse da empresa privada. Ou seja, que se aquelas políticas públicas que não gerem lucro para as empresas, não são as políticas viáveis, mesmo elas sendo necessárias, né? E isso acontece no nível global e nos ODS está claramente adotado. Então, essa é uma outra ameaça que nós temos no contexto internacional ao direito à saúde. Ou seja, que tem várias frentes pelas quais a gente tem atuado e tem que atuar, algumas que são positivas, como esse processo do tratado, e talvez algumas outras que eu não conheço, mas tem essas outras áreas de captura corporativa da governança global em que a gente só tem denunciado por enquanto, mas tem que ter uma atuação mais ativa, mais coordenada e tal. Então é um pouco isso, eu acho que extrapolei um pouco no tempo, mas é um pouco isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obviamente, eu não sou um especialista no direito à alimentação, mas eu queria trazer para vocês, esse foi o convite do Flávio, um pouco esse contexto que eu enxergo como uma das frentes, quizá uma das poucas positivas que tem para a proteção dos direitos humanos, do que é uma ameaça crescente nesse capitalismo global atual, que são a operação indiscriminada das empresas nos nossos países em benefício próprio, em detrimento dos direitos dos povos. É isso, Flávio? Sim, vocês estão me ouvindo? Vocês me Sim, ouvem agora? sim, sim, Pois sim, é. estamos te ouvindo. Eu gostaria de perguntar se algum dos participantes quer fazer uma pergunta para o Gonçalo. Enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma pergunta, então. Gonçalo, a questão que, na última reunião que eu participei do, do grupo de trabalho, Aham. havia uma posição muito clara da União Europeia de se afastar progressivamente das discussões, no sentido de não legitimar o processo que estava em andamento. Quer dizer, essa era uma posição já dos Estados Unidos, com clareza, né? Mas a União Europeia entrou na mesma linha. Como é que evoluiu essa situação nesse último ano? E quais são as perspectivas de uma negociação efetiva esse ano? Então, Flávio, como eu falei, desde o debate para a adoção da resolução que abriu o
processo para da discussão desse tratado, os países desenvolvidos se opuseram a isso aqui. Não só os Estados Unidos, mas também, e fundamentalmente, a União Europeia. A União Europeia tem como se fosse um prurito, uma vergonha, vamos dizer, pela qual eles se acham os paradinhos, vamos dizer, os paradigmas da defesa dos direitos humanos, então eles têm participado dos debates, né? Só que, claro, ao mesmo tempo representa uma porção enorme das grandes empresas, que são aquelas que têm violado os direitos fora, né? Sobretudo as empresas de mineração, as empresas petroleiras e tal, de origem europeu, têm sido atores desses problemas, né, centrais. Então, através de diversas fórmulas retóricas, eles se opuseram sistematicamente ao avanço disso aqui. Seja porque não precisava, porque já tinha os princípios norteadores, porque era muito apressado o processo, porque não fazia falta, do jeito que estava era o que era preciso e tal, ou porque era muito complexo, enfim, por vários motivos, a União Europeia sempre foi participando, mas ao mesmo tempo contra, ou seja, bloqueando o processo. Isso foi as 4 sessões que se passaram até agora. Aí na dinâmica da negociação, sempre posso contar depois, se vocês quiserem esses detalhes, mas o último episódio foi que, depois da discussão da 4ª sessão no ano passado, quando já tinha um rascunho, né? Quando você tem um rascunho, a negociação começa de verdade, porque um tratado é um texto. Então, uma vez que você tem um texto para discutir, a coisa é para valer, né? Como chama lá no jargão de Genebra, é o modo negotiation mode, ou seja, o modo de negociação. Os países começam a se posicionar de forma mais efetiva ao redor do que está escrito ali e do que está presente no rascunho. E isso aí dá uma dinâmica de negociação mesmo, né? E a Europa se sentiu muito incomodada nesse contexto, e tem dito institucionalmente que não pode participar, que não vai participar da negociação. Por quê? Porque não tem mandato. Então, agora tem uma nova coisa que é, depois das eleições europeias, duas semanas atrás, e da renovação das autoridades da comissão, etc., a União Europeia precisa de fornecer um mandato para a negociação do tratado, né? Isso é bem esquisito, mas isso aí é tudo novidade, né? Então, é como que vai sentando jurisprudência nova. E os mesmos estados às vezes não sabem quais são as regras, quais são as normas para avançar nesse tipo de questões. Só que agora, politicamente, tem uma oportunidade para, de vez, dizer que não pode avançar muito no processo porque não tem esse tal de mandato negociador. O mandato negociador é dizer, bom, a União Europeia pede para as suas autoridades de direitos humanos ir lá e negociar isso, e uma caixa na qual os negociadores não podem sair. Isso aí não existe. Então, na base dessa ausência, que aparentemente a União Europeia não participaria da 4ª sessão. É importante dizer o seguinte: a União Europeia age como um bloco, mas os países também participam. Ou seja, que você vai ter na mesa o porta-voz do bloco, mas vai ter também a Itália, a França, a Espanha, a Noruega, falando também.
a maior parte das vezes eles falam na mesma voz, né? Ou seja, no mesmo sentido. Mas pode acontecer que esse não seja o caso, e pode acontecer então que na próxima sessão nós tenhamos uma ausência institucional da União Europeia e uma presença dos países da Europa. Que não sei, ou seja, não sabemos como pode ser essa participação, mas ao mesmo tempo os países europeus têm feito alguns avanços em matéria de direitos humanos e empresas. E é importante o caso da França, que eles criaram uma lei da devida due diligence, não? Ou seja, em português diligência devida. Como se fala, Flávio? Diligência devida. Ou seja, que as empresas têm que Tem a obrigação fazer um plano para evitar possíveis violações aos direitos humanos. Isso aí, ou seja, fazer umas diligências para evitar as violações, né? Isso aí é obrigatório agora. É como se fosse uma avaliação de impacto em direitos humanos, e a forma de evitar que isso aconteça. Que é assim, uma coisa positiva, que não resolve, mas que é um avanço. E como tem alguns países que têm isso para mostrar, efetivamente, o caso da França, nós esperamos que esses países participem no debate, agora em outubro. Então, apesar dessa situação de a União Europeia não ter mandato e por isso não querer participar, é provável que muitos estados o façam. Mais alguma pergunta? Oi, vocês estão escutando? Sim. Eu e Vanessa está aqui conversando e a gente, na verdade, vai pontuar algumas situações que não necessariamente é de empresa, mas que tem acontecido, né? Por exemplo, o caso de Brumadinho, né? E Mariana, que é a mesma empresa, é a Vale. E você vê agora um movimento que, tipo, tiraram a questão criminal, né, do caso. Então, vai ser julgado, vai ter um processo, mas é muito mais no âmbito, né, de outra forma, né, de civil, mas não caráter criminal, apesar de ter morrido, né, centenas de pessoas, né. As multas ambientais que eles tiveram de Mariana, né, 2015, eles não pagaram até hoje. Né. Então, assim, é uma empresa que já tem dado prejuízo enorme para a sociedade. Tem outras barragens com risco, né, de romper. E, assim, você vê uma conivência do governo brasileiro, né. Aí, assim, tem esse caso, eu acho que foi hoje, foi ontem, saiu um decreto na Itália falando que o governo vai multar embarcações que resgatarem pessoas refugiados no mar, né? Uhum. Então, assim, a gente queria saber como é que está vendo o movimento da ONU, né, desse movimento que vocês estão organizando sobre isso, porque esse caso do Brasil é passível de uma punição até pela leniência do governo sobre essas questões. Uhum. O governo da Itália tomando uma atitude dessa, né? Tem outros casos, é porque agora eu esqueci, mas pelo menos esses dois, né? Itália e Brasil fazendo esse tipo de coisa. O próprio governo Trump, né? Com a política de imigração, separando pessoas, prendendo pessoas, né? Então, assim, o que está acontecendo, né? De movimentos que, né? Combater esse tipo de coisa, punir. Fora isso, essa questão que você está falando, que a União Europeia não tem mandato, mas agora que eles se recomporam, né? Como é que é o processo? Eles são convidados a mandar alguém da nova legislatura? Ou é só se eles quiserem? Como é que seria o procedimento para isso? Uhum. Bom, obrigado, porque é fundamental. Vou aproveitar para explicar como funcionaria um tratado dessa natureza, né?
porque me percebi que falei muito de como foi, qual é o contexto do debate e tal, mas não como funcionaria. Exatamente, para casos que nem o de Brumadinho, o de Mariana, o outro dessa natureza é que a gente quer o tratado, né? Por quê? Porque tem um caso famoso, né, que é similar a esses aqui, que é o caso da Chevron no Equador, que ilustra claramente como as vítimas, a Chevron operou na Amazônia equatoriana por uns 30 anos, 20 anos, 30 anos, e poluiu de forma escandalosa a terra dos povos indígenas que ali moravam e moram ainda, né? Causando danos à saúde deles, ao meio ambiente e tal. Isso foi nos anos 70, 60, 70, e nos 80 começou a ter denúncias e processos jurídicos, né? Só que veja o que aconteceu. Os povos de lá, né, representados por uma organização que chama UDAP, o Pablo vai estar ali, né? Pelo que vi. Eles foram na justiça, na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, que é a Corte Suprema do governo, e ganharam lá. Contra a empresa se opondo. E ganharam lá. Ganharam uma compensação bilionária, assim que nem parecida aqui que era em Mariana, né? Só que a empresa, ao longo desse período, não só deixou de operar, mas também foi retirando todos os bens, né, as suas propriedades, se liquidou tudo. Então, quando perdeu o processo na última instância, na conta tinha $150, eu acho. Ou seja, que foi embargada por vários bilhões de dólares para ressarcir os danos ao povo da Amazônia equatoriana, mas o povo não tinha de quem cobrar. Porém, a Chevron é uma empresa transnacional que tem bens e que continua produzindo milhões de forma constante, né? Então, o que fazia o povo da UDAP, vamos dizer, com essa resolução? Nada, porque obviamente não tinha de quem cobrar. Aí então iniciaram um processo de homologação em alguns países onde a companhia tinha bens. Mas esse tipo de processo, que não me engano na maioria dos casos, depende de acordos bilaterais entre os países de cooperação jurídica e tal, né? E onde não tem acordo, não funciona. Até hoje eles continuam essa briga por justiça. Mas o que eu quero era que tem que atuar, que tem que agir, que tem que dar conta da proteção e do acesso à justiça dos afetados, falha, né? Aí você tem que ter outros mecanismos internacionais, que nem esse tratado, que te ajude a garantir o acesso à justiça dessa população, por vários mecanismos. E esses vários mecanismos são mecanismos que a gente está explorando, está desenvolvendo na negociação do tratado. Por exemplo, o Flávio foi diretor durante muito tempo da FIAN Internacional. A FIAN foi uma organização que promoveu o debate, ou seja, obrigações extraterritoriais. E são obrigações que têm as empresas para além, vamos supor, do território onde elas estão sediadas. Então, a Chevron viola os direitos humanos do povo da Amazônia através de uma das suas filiais e tal, mas ela pode ser processada no Equador, mas também pode ser processada
nos Estados Unidos, onde tem sede, porque tem essas obrigações que vão para além do território onde elas estão operando, e é como se tivessem as obrigações reconhecidas não só num território, mas também no outro território. Então, as violações que faz no outro território são reconhecidas como obrigações aqui. Esse tipo de mecanismos obrigatórios de cooperação, ou até a possibilidade de ter uma corte internacional, são as coisas que nós estamos debatendo nesse tratado. Então, os afetados pela Vale em Mariana ou pela Vale em Brumadinho, se a justiça brasileira não der conta, que é o caso que você comentou agora, dos afetados do Rio Doce, da bacia do Rio Doce, eles podem apelar a outros países, caso existam essas obrigações extraterritoriais, ou a uma corte, caso essa corte seja criada pelo tratado. Obviamente, você pode dizer que essas não são coisas simples de realizar, né? Mas a gente também está prevendo mecanismos de vigilância, de acompanhamento, de assistência para os afetados, porque, obviamente, você pensa que uma empresa tem bilhões de dólares para pagar advogados e tal, e os afetados, tadinho, não tem nada. Então, como você faz para evitar essa simetria, né? Para equilibrar um pouco o jogo em termos por um lado, dos afetados, né? Então, nós pensamos também em esse tipo de mecanismo, né? Então, é para isso então que nós estamos pensando para situações que nem as que você mencionou, né? Aqui no Brasil, e o caso dos italianos também, né? Dos italianos, dos barcos italianos, que vão ser penalizados caso embarquem os refugiados, né? Então, esse tipo de coisas que nós pensamos, nós queremos atender através de tratado. Mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem, eu teria uma pergunta para fazer, adicional. O ataque que o governo do Equador sofreu, politicamente falando, né, por parte dos Estados Unidos, teve influências, inclusive, na sua política interna, né? Que levou a uma revisão da posição do governo do Equador em relação a uma série de questões em relação à negociação de tratados bilaterais de comércio e tratados multilaterais de comércio. Uhum. E isso houve um retrocesso muito grande na posição do Equador. Isso enfraqueceu também o processo, né, de uma certa forma, porque gerou uma perda de legitimidade por parte do governo do Equador no momento que eles reatam o próprio tratado, né, que eles tinham rejeitado anteriormente. Como é que está a situação agora no sentido da liderança do processo, politicamente falando? O Equador continua com a presidência do grupo ou tem alguma outra mudança em relação à África do Sul? Como é que está a situação? Não, bom, isso aí é um tema central, né? A gente ficou semana passada lá em Genebra discutindo essas coisas, porque a mudança política no Equador, com essas, é uma mudança política, mas o custo ou as concessões que essa mudança tem implicado em termos das concessões ao capitalismo global, né? Vamos dizer assim, a globalização, aos Estados Unidos, Europa e tal. Então, essa é uma mudança que ocorreu já alguns meses depois da posse do presidente Lenín Moreno, que aos poucos foi se afastando do antecessor, que foi quem iniciou o processo. Ou seja, quem iniciou o processo foi o Rafael Correa, né? O presidente do Equador, que fez o
o herdeiro, vamos dizer, o sucessor, que é esse Lenin Correa, e o Lenin Correa meio que traiu ele e iniciou uma virada política substantiva para um governo mais neoliberal, né? E revisou um monte das questões centrais desse governo, né? Vinculadas aos acordos de investimento, aos acordos comerciais, as relações com os Estados Unidos, por exemplo, e tal. Nós enxergamos que há uma série de concessões do governo e que entre elas está incluída o avanço ou não dessa negociação. O protagonismo do Equador tem sido chave para essa negociação. O Equador é o chair, né, do grupo, o presidente do grupo, e o presidente do grupo sempre é quem impõe o ritmo. Até agora, esse tinha sido extremamente dinâmico, com um engajamento enorme. Mudou várias vezes de embaixador, mas mesmo assim os que foram passando ratificaram esse engajamento, e agora estamos nessa nova situação. Só que, claro, quando um país, e isso que a gente avaliava junto com o pessoal do South Center, e estava na semana passada lá, é uma responsabilidade de Estado. Então, o que o pessoal avalia é que essa mudança política vai fazer com que o processo entre em hibernação, talvez, né? E a informação que nós temos é que o Equador deixaria o processo agonizar, vamos dizer, de algum jeito, ou seja, entrar em uma hibernação e não avançar, porque avançar seria um problema. Mas ao mesmo tempo também não pode sair abertamente do processo, porque fala mal do Estado, entanto, institucionalmente, né? Então, esse é o cenário, um cenário adverso, mas nós achamos que talvez, ou essa é a política que nós vamos desenvolver, que podemos conseguir o engajamento de outros países que talvez constituam o que nós chamamos dos guardiões, não é da galáxia, é do tratado, que é um grupo de países outros, né, de diversas regiões do planeta, que podem acompanhar, podem pressionar e podem ter um papel mais ativo nessa negociação, né? E que desse jeito nós rodeamos, vamos dizer, o Equador. Nós temos outros países que poderiam assumir a liderança caso o Equador saia, e o ativismo desses outros países faria com que o processo tenha uma certa dinâmica, que também é fundamental. Então, um pouco essa é a nossa estratégia e a situação, a partir dessa situação gerada pelo Equador, né? Não, você deve estar em mute. Olá, boa tarde. Prossiga, fala. Oi, estão ouvindo? Pode falar. Estamos. Boa tarde, eu sou Vanessa, eu estou aqui com Fernanda, e nós estávamos falando também, né, além dessas questões de Brumadinho e Mariana, com relação, principalmente aqui no nosso estado, na região, né, de modo geral, a empresas, grandes empresas, que se instalam no interior, né, nas cidades menores, empresas grandes, em geral, de ultraprocessados, né, de alimentos ultraprocessados, sob a justificativa do ampliado número de empregos que gera. Quando a gente sabe que, ao final das contas, o número de empregos é irrisório comparado ao impacto ambiental no entorno, né? E ambiental e social, né? E aí a gente está querendo saber, ou fica curioso com relação, assim, que estratégias ou como, né, impedir, de certa forma,
que essas empresas elas continuem, né, a se instalar em determinadas áreas sob essa justificativa, né, desequilibrando o meio ambiente, gerando impactando ainda mais na questão social, né, e como é que isso pode ser enfrentado? Certo. Bom, são dois os caminhos, né? Porque o arcabouço legal aqui no Brasil dá para colocar questionamentos a esse tipo de iniciativas, ainda mais se se comprova o impacto ambiental que elas têm. Só que, como você sabe, e aqui já estamos falando do caso brasileiro, a justiça, e nesses dias ficou muito evidente que não é o que é. A justiça não é um organismo que acaba sendo político, né? Então, para os organismos políticos, a única questão que funciona é a correlação de força. Por isso, você tem que iniciar os caminhos legais para isso, tem que assumir o risco da denúncia jurídica e tal, mas fundamentalmente tem que ter uma organização social e política dos afetados ou dos possíveis afetados que se mobilizem para evitar que aconteça a instalação dessas empresas. Então, eu diria que não há uma fórmula mágica. A fórmula mágica é caminho jurídico, utilizando o que tem disponível no país, que há coisas, há mandato de segurança, há habeas corpus, um monte de coisa que pode ser utilizada. As organizações de direitos humanos conhecem muito como esses mecanismos aqui, mas isso deve ser acompanhado de mobilização social e política, de visibilizar o problema e de pressionar as autoridades. Então, realmente, esses são os caminhos. Caso esses caminhos falharem, ali nós temos os caminhos da denúncia internacional, né? Que por enquanto é uma denúncia que é mais simbólica ou política do que jurídica, mas que nós almejamos que ela possa ser jurídica também, né? Então, por enquanto, o que tem disponível é isso. No caso das Américas, você tem outros mecanismos que nem, por exemplo, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que são instâncias nas quais, ou a comissão mesmo, que você pode demandar. Então, há uma série de mecanismos de audiências ou denúncias nessa instância que podem ajudar também. Não sei se vocês lembram que no caso de Belo Monte, organizações indígenas e afetados aí da região colocaram uma série de denúncias no sistema interamericano e conseguiram, de fato, pronunciamentos favoráveis, ou seja, em defesa dos interesses deles, né? Que foi, não sei se você lembra, por isso que a presidenta Dilma ficou muito brava com a OEA e o sistema interamericano. Flavio. Oi. Alguma outra pergunta? Eu estou sem microfone aqui. Não, você estava bem, agora está mal. E agora estou com o microfone de novo? Agora está bem. Sim, então eu queria perguntar se mais perguntas. Nós já estamos com 1h30 de conferência. Se não há mais perguntas, nós poderíamos concluir. E agradecendo ao Gonçalo pela exposição, eu acho que ele trouxe muitas coisas novas para a gente. Infelizmente, as novidades do Brasil não são muito boas, né? Mas espero que as últimas novidades
influenciem positivamente, né, Pois a é. situação brasileira, né? Porque nós estamos vendo a tragédia da injustiça, né? Da injustiça. No Brasil a gente impulsionou esse debate e aconteceram muitas coisas razoáveis, mas recentemente, obviamente, não tem muito espaço para os direitos humanos. Então, aí a situação ficou bem difícil, bem difícil. Pois é. Então, Gonçalo, gostaria de agradecer a sua participação e esperamos que a gente consiga continuar esse debate e avançar essa luta, apesar de todas as coisas não estarem apontando para um grande sucesso a curto prazo, pelo menos. Mas espero que a gente não volte a ter uma comissão inteira, uma comissão de multinacionais, como foi o caso da década de 70, Pois que é, acabou sendo enterrada depois de anos e anos e anos de inação, né? Esperamos que a pois gente é. consiga reverter esse processo em breve. Um abraço e muito Tamo obrigado. junto. Obrigado, gente. Obrigado, Flávio, pela Logo, oportunidade. então. Qualquer coisa, estamos em contato. Tá certo. Aproveitem que vai ter várias participações aí que podem complementar, podem entrar em detalhes legais, interessantes também para vocês. Um abraço, então. Até logo. Tchau, Flávio.